Esse é o terceiro vídeo da série Unlock the Egg. A gente está mostrando para as pessoas um pouco do que a gente tem de valor dentro da empresa e conversando sobre temas que a gente acha que são relevantes nesse momento. Hoje eu trouxe uma pessoa que para mim é especial, mas que vocês talvez nem conheçam, mas é meu marido. O nome dele é Marcos. Ele é teólogo também, como a Mariana, que fez o outro vídeo com a gente. Mas a gente vai conversar hoje sobre riqueza. Eu acho que esse é o momento em que tá todo mundo meio com medo de perder suas riquezas, se questionando sobre como manter, como gerar riqueza nesse período. E a gente é muito avaliado em termos de riqueza por aquilo que a gente consome. Você é rico ou não rico a depender daquilo que você consome, do carro que você tem, de onde você mora, para onde você viaja. E nesse momento eu acho que a gente tem um questionamento um pouco diferente. O que era considerado riqueza antes pode ser considerado riqueza nesse momento? O principal acontecimento de a gente estar confinado e numa situação de extrema crise é você exatamente começar a ressignificar a própria vida. Então, nesse momento, certamente as pessoas estão reavaliando aquilo que para elas é importante. Teologicamente, a gente fala que o nosso coração segue aonde você coloca o valor, o tesouro. Então, você põe um tesouro, você quer ir atrás daquilo ali, então a sua inclinação vai para aquilo ali. E na nossa sociedade capitalista, basicamente riqueza é dinheiro, é recurso financeiro. A partir do momento em que você está vulnerável diante de um vírus totalmente incontrolável que você não pode pagar para que ele acabe, embora muito esteja sendo feito em termos de uso de recursos de pesquisa, de materiais, de busca de vacina, nem as maiores riquezas do mundo estão conseguindo em termos de país. China, a maior economia hoje, ou Estados Unidos, dependendo de como a gente veja, os países da Europa, Inglaterra, Alemanha, a Itália, quer dizer, estão todos sofrendo independente de serem países ricos. Então, isso acontece de uma maneira macro, mas também de uma maneira micro, a partir de cada família que passa pela situação e passa também a reavaliar aquilo que ela considera como riqueza para si. Então, mas nessa ressignificação, o que poderia ser contabilizado como riqueza para uma empresa, por exemplo? Eu acho que, independente de ser empresa ou não, se a gente olhar a vida de uma maneira um pouco mais ampla, a empresa ou o empreendimento nada mais é do que uma tentativa humana de produzir algo, de criar algo, você se satisfazer, se realizar como ser humano. Eu acho que tudo na vida passa pela questão existencial. Quer dizer, quando você abre uma empresa, você abriu por que razão? É por uma questão de sobrevivência, porque você quer, nessa sociedade, da forma como ela está estruturada, produzir algo para ter um recurso pessoal para seguir a sua vida e fazer com que os seus projetos se realizem. Então, muitas vezes a gente abre empresas, mas sem um valor talvez maior, no sentido da sociedade. Quer dizer, para que eu sirvo como uma empresa? Em que eu contribuo para a sociedade? Olhando talvez pela psicologia, né, por Freud, o prazer é o fim último. E é interessante porque, se você parar para pensar, as pessoas em determinado momento, principalmente nessa relação trabalho, o empreendedor, o empresário, tem uma visão talvez mais clara da empresa, porque foi ele que começou e ele tem alguns objetivos. Mas ainda assim é uma busca por riqueza, por assim dizer, para que eu possa adquirir algo e aquilo me trazer algum significado, ou algum prazer ou algum valor. Então, mas a gente está num momento em que as pessoas têm que falar daquilo que elas têm dentro da empresa, porque não é um momento bom para vender, mas é um momento bom para você se posicionar. É um momento muito bom para você falar do que você tem de valor mesmo. E valor nesse sentido é riqueza. Eu acho que esse é um momento de descobrir uma riqueza que é intrínseca a qualquer relação humana, que é o próprio ser humano. Eu acho que há uma riqueza nessa ideia de trabalharmos juntos. Quer dizer, se você consegue criar um ambiente legal dentro da sua empresa que você consiga compartilhar o objetivo daquele trabalho, o objetivo daquele empreendimento e fazer com que isso seja um bom ambiente de relacionamento, porque no fim não é a empresa e não é o produto que se faz ou que se vende. É o relacionamento, é a vida humana. Quer dizer, se essa existência coletiva dentro de uma empresa consegue trazer satisfação e prazer, essa é uma grande riqueza da empresa. Então, Unlocking the Egg, uma coisa que eu queria contar pra vocês e que eu acho que quem já trabalhou comigo e talvez muita gente do mercado, porque muita gente já passou lá ao longo de 23 anos, é que a gente sempre quis que a Egg fosse meio que um cocoon, assim, um ambiente tranquilo de se trabalhar, em que os funcionários se sentissem protegidos, em que eles pudessem falar. Acho até que eu e o Jordan sempre
vimos isso como uma grande riqueza, a possibilidade da gente se relacionar com as pessoas. Para mim, pessoalmente, Patrícia, de longe o maior ganho que eu tive com a EG foi a quantidade de relacionamentos que eu preservei, mesmo com pessoas que já tinham saído da EG. Até porque, assim, em termos de riqueza, de dinheiro, se eu te disser que eu já era rica muito antes da EG, e eu não estou falando de dinheiro, o que a gente tinha de valor e que a gente preservou, eu já tinha muito antes da EG, mas que a gente foi desenvolvendo na troca com as pessoas que passaram por lá. Essa é certamente e de longe a maior riqueza da EG. E a coisa que eu mais tenho orgulho em termos de empresa foi de ter conseguido construir isso. Se eu posso falar alguma coisa do outro lado de quem observa não apenas a empresa, mas o dia a dia, depois de tanto tempo, isso realmente ocorre de uma maneira talvez até não forçada, né? Bem natural, de abrir a nossa casa, né? Quer dizer, para trazer, às vezes, os ex-funcionários, pessoas que passaram pela empresa, vivem, né? Jantares e tudo mais. Os que se tornaram concorrentes, inclusive. Mas também ocorre algo que você está falando muito a partir da sua visão da empresa e dos funcionários, mas também é um fator interessante de se dizer que, ao longo desse tempo, também a gente fez muitos amigos de clientes, que depois deixaram de ser clientes, mas continuaram amigos. É, verdade. Que é uma outra riqueza muito legal, porque é a extensão da empresa nesse relacionamento humano, na existência, que perpassa não apenas o ambiente de trabalho, mas também quando você serve um cliente, você vai bem nesse sentido, não apenas de que você fez um bom trabalho, mas você desenvolveu uma relação com essa pessoa ao ponto de tornarem-se amigas e levar essa relação adiante, o que enriquece muito a vida e que eu acho que é um valor da EG, porque esses relacionamentos foram construídos ali. Sim, eu tive que demitir, né, nessa fase. No começo eu perdi 2 clientes e eu tive que demitir. Vocês não têm noção, ele tem porque estava dentro de casa, do sofrimento que aquilo foi pra mim. Porque pra mim era uma perda de riqueza mesmo. Então, olha, que esse vídeo fique pra você como um conselho de construa as suas riquezas em termos de riquezas que fiquem durante a quarentena, pós-quarentena e que fiquem mesmo quando a sua empresa talvez já nem existir mais, que fiquem para a sociedade.